Certo. Bom, Charles, eu vou fazer a leitura da ata, né? 72ª sessão de defesa pública de tese de doutorado, hoje, 9 de dezembro de 2025, às 14 horas, por videoconferência, transmissão ao vivo. Teve início o trabalho da banca examinadora, responsável pela avaliação do exame de defesa de, pela defesa pública de tese de doutorado, de Charles Andrade Santana, intitulada A Noção Aristotélica de Inteligência, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRN, como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em filosofia. A comissão examinadora, presidida por mim, Gisele Amaral, orientadora, contou com a participação dos professores doutores Lucas Angione, co-orientador externo, Evan Robert Killing, membro externo, Matheus Ricardo Fernandes Ferreira, membro externo, e Rafael Zilli, membro externo, e Roberto Graço, também membro externo. A sessão teve a duração de 4 horas e 15 minutos, e a comissão examinadora emitiu o seguinte parecer: o texto apresentado está bem estruturado, bem documentado, escrito com clareza, completo e coerente. As sugestões que foram feitas pela banca não implicam alterações na redação da versão final da tese. E, diante do exposto, o trabalho foi considerado aprovado. Portanto, parabéns, Charles. Parabéns. Parabéns, Charles. Bom, eu vou fazer, obviamente, como orientadora, não tenho comentários sobre o conteúdo do trabalho do Charles, apenas dizer que foi uma satisfação e me sinto bastante honrada com o resultado do seu trabalho, que você é muito orientado, até demais, porque você tem muita autonomia na sua pesquisa, né? Então eu, de fato, pouco pude interferir, porque você é muito independente e tem várias qualidades, inclusive nessa escrita abundante, e não só em termos de quantidade de extensão, mas uma escrita que, como todos atestaram, né, é uma escrita que é clara, é uma redação agradável de você ler, né? Então você tem realmente bastante virtude em relação a isso, né? Acho que você tem um excesso de produção nesse trabalho que vai poder ser aproveitado de muitas formas, inclusive, como já havia falado na qualificação, né, como referência, principalmente para os nossos estudantes de graduação e também os interessados mais especializados em Aristóteles, em função do tema que você abordou, né? Então, gostaria de dar parabéns para você, Charles, e agradecer, em primeiro lugar, ao Lucas pela parceria na coorientação. Foi também um prazer ter contado com você durante todo esse percurso longuíssimo, né, como é todo percurso de doutoramento, e também aos demais colegas que participaram da leitura, tanto na qualificação como nessa etapa final da defesa de tese. Então, vou passar a palavra para o Lucas, que, como co-orientador, que estava o tempo todo no bastidor, né? Agora, finalmente, dá o ar da graça. Obrigada, Lucas. Obrigado, Gisele. Obrigado ao Charles também, né? E parabéns para o Charles, né? Eu fiquei bastante contente com esses resultados, né? E me lembro do Charles sendo aprovado aqui no processo de mestrado, né? E depois eu, mais ou menos umas 2 semanas, ele falou assim: bom, eu já descobri que o projeto estava tudo errado, eu vou ter que refazer tudo. Era baseado no trilema de Agripa e segundos analíticos 1.3, né? E eu estou dizendo isso porque mostra a capacidade de adaptação e de resposta do Charles a essas situações novas, né? E eu estou dizendo isso porque eu sei que o Charles queria estudar o NUS, né?
E aí foi a Gisele, né, que propôs essa perspectiva nova e mais abrangente de abarcar o nous na metafísica, o nous divino, né, o nous com todas aquelas discussões que o Aristóteles tem na metafísica, com Anaxágoras, e o nous no de ânima, né, que é um desafio, né, e eu acho que o Charles saiu muito bem, de novo com uma proposta nova, um desafio novo colocado nessa nova etapa. Eu acho que você respondeu de maneira rápida, assim, articulando o projeto e produziu um bom resultado, né? E só quero ressaltar o que foi dito por todos os membros da banca, pela Gisele, né, em particular, que o seu texto tem uma escrita muito agradável de ler, é muito fácil nesse sentido, um bom sentido de fácil, seria fluente, escrito com bastante clareza e bastante precisão, né? E só isso já é assim uma virtude extraordinária nos dias de hoje, assim, que cada vez mais está difícil encontrar um texto bem escrito, né? Mas o seu texto é realmente um texto que dá prazer, mesmo que a gente não entenda bem o seu ponto, ou discorde do seu ponto filosófico, né? Está sempre muito claro, né? E bem distinto, assim, o que você está propondo, né? Então é só isso, né? Eu queria agradecer a Gisele, né? E também pedir desculpas pelos momentos assim, que eu acho que podia ter participado mais, não participei, mas finalmente parabenizá-la mais uma vez, né? Obrigada, Lucas. Eu acho que a Scarlett botou sem querer o Charles no bastidor, né? Mas, Acho que ela está assistindo, ela vai trocar. De qualquer forma. Mas ele ouve tudo que a gente fala lá, né? Então, esse bastidor aí é eu perigoso. fiquei lá, eu sei, a gente ouve tudo. Ficou muito privilegiado, né? Bom, agora ela tirou o Evan, ele deve entrar. Aí, pois tá. Bom, Charles ouviu tudo, né? Vou deixar então o Charles encerrar aí, enfim, para terminar a nossa sessão. Então, pessoal, eu só quero agradecer profundamente todos vocês, porque como eu disse na minha fala inicial, né, ficou grande pra caramba. Eu, inclusive, fiz questão de imprimir para sentir o peso nas mãos do que deu tanto trabalho para concluir. E eu sei que um mês para ler isso aqui foi um desafio enorme para vocês. Apesar de vocês terem dito que a leitura é fácil, mas ela é muito extensa, né? Sei que vocês têm muitos afazeres. Não é fácil assim ler um trabalho desse tamanho em tão pouco tempo. Agradeço profundamente. Bom, Gisele, próxima vez que eu for em Natal a gente pode se encontrar, trocar uma ideia, tomar um café. Eu Lucas, quero ir a João Pessoa. Eu acho mais difícil no curto prazo eu ir a Campinas, mas queria depois também conversar com o Lucas sobre os resultados da defesa, sobre o que a gente ouviu aqui hoje. Queria saber a opinião dele também e de Gisele também sobre as propostas dos demais membros. Bom, o Roberto eu vou continuar vendo com mais frequência, que ele trabalha aqui na UFPB. A gente se reúne com certa periodicidade para discutir a tradução do De Ânima. E Matheus, Rafael e Evan, espero poder vê-los em breve em um evento, não sei, em qualquer oportunidade que essa vida acadêmica nos proporcionar. Muito obrigado pela atenção que vocês deram ao meu trabalho. Quiserem falar também, vamos nos despedindo. Roberto, Rafael, Matheus. Eu quero só dar os parabéns. Agradecimentos e parabéns. Okay. Isso, eu também quero agradecer mais uma vez pelo convite e reforçar os parabéns e dizer que realmente foi um trabalho muito, muito impressionante. Eu também, obrigado pelo convite mais uma vez, espero ter contribuído de alguma maneira e espero também te encontrar, de preferência em João Pessoa. É um bom lugar para encontrar. A gente se vê por aí. É um bom lugar.
Maravilha, é um lugar ótimo, pena que eu fui embora daí, né? Não falam que é bom. Mas a gente vai tomar um café aí, Charles, eu te aviso aí, esse ano eu vou ter férias. Pois tá, então eu vou considerar a nossa sessão então concluída. Novamente, obrigada a todos. Foi um prazer rever vocês que eu não via há muito tempo, sobretudo o Rafael, que eu não encontrava há anos, né? E desejar uma boa noite para vocês. Obrigada aí pelo trabalho que vocês tiveram. E parabéns, Charles. Tchau, boa noite. Até mais, boa noite.